Bom dia, Eduardo. Bom dia, tudo bom? Tudo bom? Cara, essa Oi? tá com uma cara de séria? É que eu tô cheio de coisa. Vou para São Paulo agora, logo depois do almoço. Tenho que resolver coisa lá também, por isso tô com uma agenda cheia hoje. Tá. Mas tudo bem, tudo ótimo. Paulilo também já abriu, ele está gravando, então só aguardar um pouquinho. Vamos ver se as pessoas chegam no horário, né? É, curioso. Por isso. Eu estava olhando aqui, falando, pô, pensei que tinha um monte de gente esperando, mas é eu e você só. Sim. Que eu ia te falar? Você sabe do prazo do resultado da eleição do Grande? Não, Não tem não, ideia. na verdade eu sei, né? Tem um processo eleitoral lá, um documento que fala de datas e limites, até quando acontece uma coisa, Mas a quando gente não acontece vai, outra. a gente vai ser só notificado, a gente não participa de nada, né? Não, pera um pouquinho só. O Jax, bom dia, Jax. Bom dia a todos. Tudo bem? Tudo bem. Você? Eduardo, Renato, só nós três por enquanto? É, mas a gente espera um pouco, turma. Você, tudo bem? Tudo bem, friozinho, né? Só É, para a gente refrescar a memória, dia primeiro, a gente falou do dia primeiro, né? isso. Com a Hanna. Se você por acaso vai participar dessa reunião amanhã, o Eduardo, né? Na sexta-feira lá, deixa isso claro, então, que ficou marcado para segunda-feira, É, dia primeiro, né? o que eu falei é que a gente precisava avisar o Mostarda para ele repassar o que aconteceu na reunião. Ou então eu repasso, falo o que É, aconteceu, porque eram quatro pautas para a reunião do CT Team. A gente já tratou de três, ou de quatro, né? A gente vai fazer de novo as apresentações, é isso. A Hannah disse que ia apresentar só as conclusões, mas enfim, aí é problema de vocês. Da nossa parte, a reunião já aconteceu, né? Não vejo por que repetir, mas Sim, vocês sim. que sabem. Não, não é nenhuma questão do para nós, né, do vocês que sabem, é uma questão de que tem uma convocação e eu perguntei porque eu quero saber se o Mostarda vai estar, se vai estar secretária executiva, entendeu? Mas me Deve parece que estar. vai estar, então, parece que vai estar presente o CAE, entendeu? Prefeito de Campos, então tem essas coisas. A gente tem que honrar, né? Tá lá, é isso. Ok. Mas então veja essa data do dia primeiro, né? Que está Tá acertada bom? já. Sim, eu levo essa confirmação. E o tal do grupo de trabalho, né, de trabalho para Comunicação. reforçar as questões aí desse projeto da Hannah e dos demais. Eu vi que você criou um grupo de trabalho, é Não, isso? a gente já tinha um grupo de comunicação. O Pera, grupo de Jacques. Comunicação. comunicação já Jacques, Isso é existia. só para comunicação. Mas esse outro grupo que a gente falou lá na reunião de ontem, nós vamos criar? A gente falou que seria Jacques, importante para Caminho das Águas, mas aí isso depende de Jacques. E outros eu passos. perguntei para a Petronília, como eu falei que eu ia perguntar, ela concordou em participar. E a gente, porque a Petronília é uma pessoa fundamental para conseguir acesso aos prefeitos, eu Tá, acho. tá bom, Então, ela concordou e tal. Então, nós temos que ver no tá dia bom. primeiro exatamente como que vai se operacionalizar esses contatos, né? Sim, Jacques, eu proponho, assim, a gente fazer um processo do tipo, vamos lançar, eu lanço no CTTIM, olha, eu estou querendo criar mais de um grupo de trabalho, estou querendo retomar o grupo de trabalho, o conteúdo de comunicação, que é esse que o Eduardo tal, fazer o grupo de trabalho de acompanhamento desses projetos, não é? No CTPAI já tem o grupo de trabalho, então vamos lançar a proposta do grupo de trabalho no CTTIM, quem quiser participar, coloca lá, e a gente monta o grupo de trabalho, tá bom? tá. E esse de comunicação é justamente aquele para mandar Conteúdo.
Conteúdos, tá. Então eu Isso, vou mandar é. ali. Isso. Então, ali nesse grupo de comunicação, a ideia é que cada um de nós que tenha sugestões de notícias, de ideias, de eventos, coloque ali, porque a partir dali a Vale Verde vai olhar e vai Sim. filtrar, vai Mais um publicar. parênteses. Vocês devem ter visto no CTPAI, alguém mencionou lá, o Jefferson mencionou e levou uma comunicação do Alexandre de Campos de Jordão sobre três projetos, na verdade, ele falou, né? E dois deles eu juntei, eu anexei lá na CTPAI. Vocês viram? Projeto de Eu vi, sim. criticidade de bacias de abastecimento e projeto de águas subterrâneas. Eu mandei, inclusive, para o Rodolfo ontem. São dois projetos muito legais, eu vi bastante sobre eles, mas foram feitos em 2012. Então, evidentemente, estão bem desatualizados. Eu acho que é uma atualização deles seria bom, não? O que vocês acham? Eu acho que já está acontecendo essas atualizações já aqui em outros projetos. O Mas que sobra. subterrâneo também? Subterrâneo também? Não, não sei, eu vou dar uma olhada, porque na verdade, veja Não. bem, você pegar um diagnóstico de 2012, nós estamos em 2025. Uma coisa é É, mapa que está lá, está cheio de mapa que pode ser usado, é bom os mapas, mas o diagnóstico em si, para mim, eu não considero com valor, tá certo? Porque Então, exatamente. Está 13 bem anos ultrapassado, depois, mas é, o tema, criticidade sim. da bacias de abastecimento, a gente não tem isso. E Vamos muito discutir menos águas isso, Jacques. subterrâneas. Então, vamos discutir isso. Nós vamos ter que fazer uma revisão do PAP com calma. Nós temos que Não, eu só estou avaliar. lançando essa ideia, mais nada, só para a gente ir Então, pensando. nós temos que avaliar agora, estudar muito bem a proposta do grande, os nossos alinhamentos com o grande, tá certo? Aí na revisão do PAP, a gente também leva em consideração algum enquadramento de proposta com o grande, né? Então, eu acho que nós temos aí um trabalho. Vamos terminar esse pleito e aí vamos ter que colocar uma data e fazer a revisão do ô, PAP, né? Renato, que dia que é a próxima reunião regional lá de Taubaté, do SP Águas? Próxima regional. É, que a gente participou da oficina. Uriaí? Não, não tem Uriaí? data. Não tem Não tem data. data, não tem Não, data. não tem data. Não tem data. Ela Bom, disse que é gente, para olha breve. só. Tá aqui. Bom dia, Nathalie. Tudo bom? Bom dia, gente. Tudo bem? Deu uma Bom, atrasadinha, Bom mas estou dia. aqui. bom Tudo dia, bem? Bom Adriana. Bom, Bom dia. dia, bom dia, Mônica. Adriana. Bom Dia, dia a gente. todos. Bom dia, Oi, Mônica. Mônica. Bom dia, Bom Mônica. dia. Que legal ter você aqui. Eu, eu que agradeço conseguir participar. Bom dia a todos. Bom Bom dia. dia. Deixa eu ver o mostarda, gente. Vou sair aqui. O Mostarda sempre tem que puxar ele, né? Ele não vem sozinho. Bom dia, Adriana. Agora que eu vi você aí, tudo bem? Nathalie, eu gostei Oi, bom da. dia, Du. Bom dia, eu gostei da chamada do podcast, vai ser muito legal. Nossa, a ideia é muito boa, né? Vai ser muito legal, É, vai ser muito e, bom e, mesmo. e eu Ele acho vai que gravar um podcast e a gente vai colocar ainda alguns trechos dentro dos vídeos institucionais. Isso, não, eu queria falar que o conteúdo todo vai nutrir o institucional, maravilhoso, maravilhoso. Tem que priorizar aí, ter essa escuta do institucional também, para tentar finalizar o videozinho institucional, sabe, até novembro, sabe, tentar ter, porque isso faz falta, né? A gente está com um vídeo Sim, de sim, quantos anos precisa. atrás? Quantos anos? Foi 2007, 2008, uma coisa assim. O último vídeo institucional, do jeito que a gente está querendo fazer para agora, o último foi 2007. Uhum, uhum. Bastante das entrevistas do Alexandre, né, de Campos do Jordão. Ele fala bastante lá. Uhum, verdade. Gente, só o seguinte, falei com o Mostarda agora, teve um probleminha lá de chave e tal, de sala, mas ele já vai entrar, tá certo? Então, a gente pode aguardar mais um pouquinho aqui. O Ivan E o também está Ivan aí. está Bom aqui dia, Ivan. conosco. Oi, Ivan. Bom dia, Bom dia. tudo bom, Bom Jacques? dia, Bom Ivan. dia a todos. Bom dia.
Bom dia, Nathalie. Bom dia, Ivan, Adriane. tudo bem? Tudo jóia? Bom dia. Além do Mostarda, tem mais alguém para entrar? Bom, na verdade, todos os membros das câmaras técnicas, né? Essa reunião é uma reunião de todas as câmaras técnicas, não é? E todos os membros designados têm que votar, têm que dar uma nota, né? Isso é que é parte do processo, né? Então, vamos aguardar. Só o Mostarda, talvez, mais um pouquinho, né? Uhum. Eu vou aproveitar aqui, gente, enquanto não está começando, é, porque aqui tem algumas pessoas que já participaram, acho que a Nathalie não pôde participar. Nós participamos agora de uma reunião do Comitê do Grande, não é? Que retomou as atividades. O Comitê do Grande ficou aí praticamente um ano trabalhando internamente lá nas propostas deles, e agora eles retomaram o contato com os afluentes, né? E a reunião foi muito boa e ela vai demandar já tarefas e trabalho do nosso comitê também nos próximos dias, né? Então, a gente formou um grupo lá de plano de bacias, né? E o importante é que esse grupo participe o máximo possível, o máximo de pessoas possíveis participe, né? Mas o que é importante, eu vou publicar aí os documentos, só reforçar, porque eles mandaram vários documentos, né? Na verdade, no e-mail deles tinha documento de todas as UGRs paulistas, mas eu vou fazer uma separação de dois, três documentos importantes, né? E já está marcada uma reunião para dia 25, não é? Pela manhã, onde vai ser uma reunião específica, né, do pessoal do Comitê do Grande com a UGRI 1, né? E é importante que a gente se prepare para essa reunião, leia os documentos e até talvez a gente tenha que fazer uma reunião prévia entre nós, talvez, Para para acertar, alinhar. acho É, justo. É sim. para alinhar o nível de informação, porque alguns têm mais informação, outros não. Então, para que a gente alinhe, fique todos na mesma página, talvez seja A importante fazer data, uma. Renato, da reunião é 25 agora em agosto, não é isso? Só se eu entendi bem. Isso, 25 de agosto, às 9 horas da manhã. Agora, 25 de agosto, segunda-feira. Nathalie, Oi, Isso, 25, nós temos uma reunião marcada com a Irrigarte, a Marcele e o Sandro, Sei, dos não é três 26? projetos, às 10 vai horas. chocar. Mas nós não é, teríamos que. não é 26, e, Nathalie, a reunião da Irrigate não é para 26, era 27, mudaram para Não, 26 ou 28. é outro assunto, são projetos específicos, Adriana, não é Mas é só do para. Ok, mas então, plano de 25, e bacias. quando é, Nathalie, a presencial com a Irrigate, não é 28, então? 28. 28, A presencial com a Irrigard para falar sobre o PAP é dia Isso, 28, quinta-feira. sobre o plano de bacias. Exato, isso. exato, né? Quando Da é, etapa do PAP. qual é Exatamente. o Então, local da reunião e o horário? O local da reunião é Taubaté e é Aham. das 9h30 às 16h30. Não, tudo bem, só estou colocando aqui na agenda. Isso. Na quinta-feira, 28, lá em Taubaté, na sede, das 9h30 às 16h30. então, olha só que importante. Se nós vamos fazer a reunião com o Grande dia 25, não é? Mas a gente vai estar entendendo no dia 25 as nossas ações que estão incluídas no Grande, né? É isso que está acontecendo. O nosso PAP Só lembrando, foi. é 9h30, Renato? Essa 25 é 9h30? Essa é online, Isso, mas é 9h30. 9h30, 9 horas. Ah, perfeito. E a nossa Jax também está marcada para de manhã. Será que a gente não consegue jogar para as 10, a gente dá uma 14h30? saidinha, do Grande, né, participa um pouco lá e volta. Tá bom, tá ok. O Jacques, eu não Pessoal, entendi essa reunião do dia 25 com a Irrigarte. É sobre os projetos do Serrano. Então, é a Rigarte, a Marcele e o Sandro.
São 3 projetos fazendo no mesmo Específica dos local. projetos. Mas E aí vocês o já ideal é que lançaram? tenha uma conversa. É para todos nós participarmos? Não. Não, não. É Não? só para Ah, então nós. tá bom. Ok. Não, é porque eu não tinha Na visto. verdade, mais alinhamento, Renato, Não, é não. porque são 3 empreendimentos distintos no mesmo local. Então, a Interligados. gente só vai ter uma conversa para que os projetos fiquem alinhados, já Tá que se tratam perfeito. não do mesmo assunto, mas acaba chegando no mesmo assunto. É só para ter uma Perfeito. sincronia, para não ficar ponta solta, sabe? São 3 Não? pessoas diferentes fazendo um projeto para o mesmo lugar. Então, é só para a gente ter Ótimo. uma conversa, só uma sinergia para que fiquem os 3 projetos muito bem feitos. A ideia é Não, essa. perfeito, É perfeito, só ótimo. alinhamento, não é nem É. conteúdo, é alinhamento mesmo. Bom, gente, o nosso secretário executivo chegou. Bom dia, Mostarda. Bom dia a Bom todos. dia, Mostarda. Desculpa aí o atraso, e não foi por questões tecnológicas, não. Foi por uma questão vamos dizer assim, verdadeira. Eu esqueci a chave do escritório lá na roça. Então mais previsível ainda. Bom, É mais aí, previsível ainda. e eu estava procurando a chave e esqueci do horário, mas agora estou aqui, estou à disposição, vamos junto. olha, gente, então é assim, vamos dar início à reunião, não é? Essa é uma reunião importante, não é? É uma Sim, reunião que sim. é parte do fase do edital, a fase mais importante do edital, que é a hierarquização, né? Nós estamos aqui com poucos participantes, mas os participantes que estão aqui, inclusive a própria Prefeitura de São Bento, né, que seria importante estar aqui também, ainda não chegou. Já que se você não quer dar um toque lá no pessoal, no Bruno, na Adriana, enquanto nós estamos aqui para começar. Posso Porque não. aqui, quem Eu está mandei aqui hoje, mensagem pro Bruno. Mandei mensagem pro Bruno. os membros que estão aqui são membros da Câmara Técnica, né? A menos da Mônica, né? Que é convidada, mas o Eduardo, a Adriana, Ivan, Jaques, Nathalie, eu e Mostarda, nós somos membros das câmaras técnicas. Então, esse é o quórum das câmaras técnicas que nós temos para fazer esse trabalho da hierarquização, tá bom? Coordenado pela Câmara Técnica de Planejamento. Isso. Isso, está sendo coordenado, é uma tarefa da Secretaria Executiva, vamos dizer, de liderar, mas está sendo coordenado pela pela Câmara de Planejamento, tá? Perfeito. Eu gostaria de iniciar, então, vou compartilhar a tela. Só um minutinho, gente, que agora está. Renato, Oh, this question. Renato, tá ouvindo? Eu estou ouvindo, sim. Mostarda, pode falar. Estou tentando só acertar a tela. só para lembrar que ontem e antes de ontem, até uma contribuição muito importante sua, do Eduardo e de todos aí, da Nathalie, a gente, com a Prefeitura de São Bento, a gente conseguiu já ter uma visão, né? E essa visão você vai colocar para nós agora, como já tem vamos dizer assim, uma posição, mas que agora nós estamos no momento de ratificar essa posição já estudada pela Secretaria Executiva e por você, Tá pela certo. Câmara Técnica. Isso. Na verdade, o município de São Bento fez um ajuste durante a semana e ele fez um ajuste de contrapartida, né? Que a gente vai colocar agora o valor, mudou o valor da contrapartida de um dos projetos, né? E isso, então, influencia também na própria hierarquização. Vocês estão vendo a tela da deliberação? Sim, Sim. 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 Então, eu queria começar só por aqui, só para dar um contexto, tá certo? Essa hierarquização, ela é feita baseada nessa deliberação. Então, essa deliberação, ela é de 2022 e ela tem as diretrizes, né,
para a avaliação das propostas que foram apresentadas. O que eu quero só mencionar é que é muito importante a gente considerar essa deliberação, porque além das notas e pontuação que ela vai dar para cada proposta, ela também tem diretrizes aqui de distribuição da verba, de caso empate, tem uma série de considerações. Então, caso a gente tenha alguma situação, alguma dúvida, a gente pode vir e consultar essa deliberação, tá bom? Então, é isso que eu queria só colocar, tá? Então, agora a gente vai. Essa deliberação ela define notas e fórmulas, né? E então foi construída uma planilha para que a gente possa tratar os projetos, tá bom? Eu mudei agora para a planilha, vocês estão vendo a planilha de hierarquização? Sim, Sim, só está um pouquinho sim. pequeno. Se puder aumentar um pouquinho, ajuda. Sim, vou aumentar Ótimo, sim, ótimo. Não Tá. pode, depois, Renato, você não pode jogar isso aí no grupo da CTPAI, daí eu abro aqui, porque eu estou no telefone, para mim sempre fica difícil enxergar, daí eu abro aqui no meu computador, você pode arrumar para mim? era um pouquinho só. É, deixa eu ver como é que eu faço aqui, só um segundo. Só um Não segundo, dá, deixa eu... se não der, não tem problema, é só porque para mim fica mais fácil, aí vou acompanhando mais Eu calmamente. mandei a deliberação, Adriana, não sei se já ajuda. O Já artigo, tenho, essa Não, não. o deliberação. artigo não tem. O Obrigada. artigo não Só um minuto, por favor. Deixa eu conseguir aqui. Deixa eu conseguir aqui, fechar aqui. Puxa vida. Só um segundo, gente. Veja, essa tabela que eu vou te mandar, Adriana, é uma tabela que não está preenchida, né? Não, é só para eu acompanhar enquanto você fala, porque sempre fico com dificuldade aqui, como a minha tela é menor, aí Sim, me deixa eu ver se ajuda. eu. Peraí. Pode até ser parte dela, Renato, não precisa ser, eu já entendi isso, mas é só para eu poder acompanhar melhor, porque daí às vezes eu fazia um comentário que nem procede, porque não enxerguei. Tudo bem, deixa eu só achar aqui esse arquivo. Só um minuto. Só um minutinho, por favor. Aqui. Olha, eu vou te mandar uma aqui que talvez esteja meio preenchida, mas é um Sem exercício problema, que eu vim só fazendo aí, então eu vou para eu mandar aqui, acompanhar. mas Tá bom, pode mandar. só entendam que isso, então tá aí. Bom, Sei. tá aí. Obrigada. Nada, deixa eu só agora voltar para onde eu estava, aqui na planilha. Bom, tá aqui a planilha, né? Todos estão vendo? Deixa eu diminuir mais um pouquinho, senão não cabe aqui na tela, né? Olha, bom, pessoal, é isso. São 6 projetos, não é? As colunas são a indicação de cada projeto. A primeira coluna é o projeto Ponte de Aduelas do Quilombo. A segunda é a Ponte do Rio do Torto. A terceira é Ponte de Aduelas do Monjolinho, que são 3 projetos de obras da Prefeitura de São Bento. A Prefeitura também apresentou o projeto de mapeamento de áreas suscetíveis e o Instituto Soma apresentou Observatório de Matas Ciliares, é um sistema integrado de planejamento e gestão, e a ONG Cinco Elementos apresentou o projeto Compostar e Conservar, tá? Vamos lá.
A primeira nota, gente, é sobre projetos cancelados, tá? Então, sobre projetos cancelados, a análise que a Secretaria Executiva realizou é a seguinte: no caso de 5 elementos, não é? Não tem nenhum projeto cancelado. 5 elementos tem um projeto contratado e esse projeto está em execução. Então, a 5 elementos não tem nenhum projeto concluído e nenhum projeto cancelado. Tem um projeto contratado e um projeto em execução, tá? No caso do Soma, o Soma é novo tomador, não é? Ele nunca trabalhou com a gente aqui no CBH e ele é novo tomador, então ele vai receber uma nota de novo tomador, não é? No caso da Prefeitura de São Bento, não é? O que nós temos é um projeto que foi cancelado nesses últimos 5 anos, tá? Então, todos esses dados aqui, gente, foram retirados do SIGAM pela Secretaria Executiva, né? Eu trabalhei junto com o Rodolfo e nós estamos considerando aqui os anos 2020 a 2024, tá? São 5 anos, como diz a deliberação. Nesses 5 anos, né, houve um projeto de São Bento que realmente foi cancelado. Tem um outro projeto aqui cancelado, mas, na verdade, esse aqui de cima, que está cancelado, que eu estou mostrando, ele foi por ordem do comitê. O comitê não tinha verba que estava de compensação e o comitê cancelou esse projeto e incluiu ele novamente com verba de cobrança, tá? E só foi uma mudança administrativa por causa de recurso financeiro. E esse projeto foi concluído aqui. Então, ele não é considerado cancelado, tá? Então, nos últimos 5 anos, a prefeitura teve um projeto cancelado, tá bom? Então, eu só vou para que vocês vejam. Ah, o Bruno levantou a mão. Por favor, Bruno, pode falar. Ô Renato, bom dia. Eu só tenho uma dúvida quanto a esse projeto que está cancelado aí, porque a gente não chegou a receber a aprovação dele. Olha, aqui é que no Cigan, Bruno, ele aparece assim, ó, tá vendo? Todas essas colunas são do Cigan, tá? Aqui tá, ó, o valor pleiteado, o resultado do parecer reprovado, tem inclusive nome do agente técnico aqui, tá? A gente não soube por que foi reprovado, né? Mas é Então, uma informação que a gente traz do sistema, tá? é que a gente não, É, eu não estava na época de secretário, mas eu estava aqui na prefeitura e a gente não foi contemplado, porque na hierarquização a gente não foi para frente, entendeu? Foi isso? não, Não. olha só, ele teve o contrato, não foi assinado. Ele É foi mesmo? indicado, ó, tá vendo? Esse número aqui é a indicação do comitê, né? O contrato não Olha, foi assinado e ele foi cancelado no dia 1/12/2024, tá? Drenagem pluvial na estrada do Balzinho, fase 2. Ele foi reprovado pelo agente técnico. Eu posso abrir aqui, você vai ver até o nome do agente técnico que reprovou. O não, parecer dele foi 18/10/2023, não, tá? tudo bem, Renato. É que não é Bom, informação que passaram para mim, que pena, então. Mas obrigado. não a gente está considerando, tem que considerar essa situação, mas de qualquer maneira, Bruno, eu acredito que estamos seguindo aqui o edital e vai acabar, claro, afeta a pontuação, mas a gente tem que considerar. Então, eu vou voltar para a planilha aqui. Então, vejam bem, se o tomador teve um projeto cancelado, está aqui na tabela, a nota dele nesse item é 8, tá certo? Então, São Bento recebe nota 8 nos 4 projetos que ela apresentou. O Instituto Soma é nota 10, não é? E o Eduardo, a ONG também é nota 10, tá certo? Tá? Porque não teve nenhum projeto cancelado. Agora, o que eu quero esclarecer, gente, é aqui, olha, eu vou tentar agora colocar para vocês o seguinte. Nesse item nota N2, né,
o conceito desse item é o percentual de atingimento do tomador sobre os projetos que ele concluiu, sobre o total de projetos que ele obteve nos 5 anos finais, tá? Então, o que acontece é o seguinte: existe uma fórmula que está aqui, eu vou tentar pôr essa fórmula, que calcula essa nota, e a gente tem que dar uma olhada aqui, tá? Olha só, a fórmula que está na deliberação é essa aqui, ó. A nota N2, ela é número de projetos concluídos dividido pelo número total de projetos menos o número de projetos em execução, né? Então, essa divisão aqui vai dar um número decimal que multiplicado por 10 dá uma nota, tá certo? Quando eu aplico essa fórmula para a Prefeitura de São Bento, né, ela tem 5 projetos, sendo que, deixa eu ver aqui, né, ela tem 5 projetos, 4 projetos aprovados, 2 projetos concluídos, na verdade, um projeto concluído, né? E o outro? Não tem nenhum em execução, né, tá? Então, a nota que vem para a prefeitura por essa fórmula é nota 7, né? Agora, quando eu tento aplicar essa fórmula para a ONG 5 elementos, a fórmula não funciona, porque esse caso desse tomador, que tem um projeto contratado e esse mesmo projeto está em execução, quando eu entro aqui, né, ele não tem nenhum projeto concluído. Então, essa fórmula, ela não tá, a gente nunca percebeu isso, nunca teve esse caso para analisar, né? E a fórmula não funciona para esse caso, porque ele não tendo o projeto concluído, ele vai ter nota 0. E, na minha visão, isso não significa uma análise correta do tomador, não é? Então, nós teríamos aqui que deliberar em conjunto como a gente procede, não é? Porque não, na minha consideração, esse tomador aqui, nessa situação, ele não tem avaliação da forma como a nota está querendo considerar, não é? Então, o que eu proponho aqui? E isso é uma condição para todos nós aqui, né? Olha só, eu avaliei uma outra fórmula que eu queria mostrar para vocês aqui, e essa fórmula aqui funciona para todos, inclusive para o caso desse tomador. E se eu aplicar essa nova fórmula, a Prefeitura de São Bento, que estava tendo nota 7 lá naquele lá, ela passa a ter nota 7,50. Então, essa nova fórmula não prejudica o tomador São Bento. E com isso, ela está de acordo com o caso de um tomador que tem um projeto contratado e um projeto em execução, né? Então, no caso dos 5 elementos, número de projetos concluídos seria 0. Número de projetos em execução é 1. Número total de projetos é 1. Vezes 10 dá 10 pontos, tá certo? Se eu pegar aqui e aplicar isso para São Bento, essa conta aqui, por ter um projeto cancelado, né? Então o número de projetos concluídos é menor do que o total, ela dá 1/4 e ela vai dar uma nota 7,50, né? Então, o que nós precisamos, e aí com o secretário executivo também, e com vocês, é definir se a gente usa essa fórmula, que vai abranger todos os projetos, porém essa fórmula não está na deliberação, ou se a gente considera que para o caso de um tomador que tem somente um projeto contratado e esse projeto está em execução, se a gente considera esse tomador como novo tomador, não é? Porque eu não considero que a gente possa dar 0, porque não vai estar avaliando a performance do tomador. Então, isso é verdade. por favor, se manifestem, por favor. Eu Alguém falaria o tem... seguinte, eu falaria o seguinte,
Na nossa deliberação, né, de 2014, né, não, 2022, a 22. gente colocou essa fórmula considerando um projeto encerrado, né, finalizado. No caso né, como não temos aí projeto finalizado, a gente põe, eu acho que tem que mudar a redação lá e colocar projeto finalizado barra em execução. Então, Isso. se está finalizado, ok. Se não, se tiver em execução também um projeto em andamento ainda, mas não pode ser penalizado e não pode virar zero isso, porque aí É. realmente fica ilógico, né? Ok. Prejudica colocando Mostarda, zero, sendo que a pessoa gente, não merece o zero, né? isso. Então, só um momento. O Mostarda Ela não levantou a fez mão. nada que desabone para receber um zero. Eu acho também como o Jacques. Isso. Então, o Mostarda levantou a mão também. Vamos sempre levantar a mão, gente, só para organizar, tá bom? Mostarda, por favor. Obrigado, obrigado. O Renato, Nathalie, Eduardo, todos que estão presentes aí, que o Jacques. Olha, a gente tem que tomar só um cuidado. Vamos trabalhar com o aspecto legal. Nós temos hoje uma planilha. Essa planilha, ela sendo aplicada rigorosamente, e isso nós fizemos um exercício ontem, anteontem, mas quando eu falo nós é porque eu estou ajudando o Renato. Esse exercício mostrou que esse pleito está sendo feito com justiça, muita justiça. Então, eu acho que se a gente ficar na planilha, sem mexer em nada, e o Renato, por favor, Renato, nos ajuda mais uma vez dizendo o seguinte: você que mergulhou nessa planilha, e ontem nós tivemos vários momentos de conversa, e no final da tarde a gente teve a última conversa dizendo o seguinte: aplicando a planilha, que é aprovada, que foi aprovada pelo comitê e que tem toda a legitimidade, não há prejuízo para nenhum tomador nesse pleito agora. Você concorda Ok. comigo, Renato? Concordo, concordo. Eu, na minha opinião, se a gente considerar a fórmula nova, que seria a fórmula a ser alterada na deliberação, nós vamos ter que mexer nessa deliberação para o próximo pleito, porque essa fórmula não funciona. Como o Jacques falou, nós temos que alterar lá o texto ou o cálculo, porque ela não está medindo realmente a performance do tomador para o caso desse tomador ter um projeto e ele está em execução. Então, isso nós teremos que fazer. Se a gente aqui, por colegiado, decidir que poderíamos usar esta fórmula, ela até aumenta a nota da Prefeitura de São Bento, tá certo? Se a gente considerar a deliberação com aquela fórmula, nós deveremos ter que avaliar se a gente não pode dar nota zero, então aqui ficaria 7, né? E lá no tomador ONG ficaria 10. Então, eu acho que por justiça aqui, onde a fórmula expressa o cálculo realmente da performance do tomador, por colegiado, deixaria adotar essa fórmula aqui, que é a fórmula correta a ser colocada. Vocês agora, nós decidimos. A minha posição é que o tomador que tem esse caso não pode ser prejudicado. Ele não pode receber, olha, se eu colocar aqui zero, né, é uma condição, eu coloquei 10, né? Porque o novo tomador soma é 10 e eu coloquei 10 para a ONG, porque para mim não tem sentido penalizar por ele não estar, né, nesse momento com nenhum projeto concluído, tá? Então, Então, só para reforçar, nesse ponto da fala, nós, aplicando o que nós estamos acostumados a aplicar, não há prejuízo para nenhum tomador nesse pleito. E isso é importante, isso é isso. importante, tá bom? Mas então, se eu aplicar a deliberação, essa nota aqui vai para 7, mas essa nota aqui vai para zero. E aí não poderia. Então, nós temos que fazer um consenso de que, nesse caso, esse tomador que tem um projeto contratado e ele está em execução, ele tem que ser considerado como novo tomador. Então, essa é a decisão. Ou a gente considera ele como novo tomador, em função da fórmula estar errada, ou a gente considera usar uma outra fórmula que está aqui, que é a fórmula correta, né? É uma fórmula que realmente mede
Vocês entendem? Ele mede quantos projetos concluídos para quantos projetos tomados nesses 5 anos, né? Então, essa é a decisão. Se a gente usar a deliberação, essa nota 7,50 vai para 7, mas a gente teria que dar nota 10 para o ONG 5 elementos. Ou a gente considera essa fórmula, onde São Bento ganha mais ponto aqui com a fórmula nova, e aí o tomador ONG também recebe a nota correta para ele, tá certo? Renato, sim. Ainda para concluir o meu voto e a posição da Secretaria Executiva, que, repito, trabalhou ontem junto com você para poder chegar nesse momento, nós podemos aplicar a planilha que foi aprovada, número 22, né? Foi aprovada em 2022. 2022, isso. Número 10. Então, nós temos uma planilha aprovada. Ela não vai prejudicar ninguém. É uma questão de número. Você ficou dentro o tomador ficou dentro. Então, Mostarda, o problema é que se eu usar a deliberação, tal qual está, a fórmula, vai ser prejudicada a ONG 5 elementos, a menos que a gente considere, usando a deliberação, que a 5 elementos, por a fórmula estar errada, ela tem que ser considerada como novo tomador. É isso que nós temos que votar agora, gente. Eu voto que a 5 elementos tem que ser considerado um novo tomador. Ela não concluiu. Para mim, é um novo tomador. Eu acho injusto zerar a nota, sendo que está em execução ainda. Tá. Então, a proposta aqui para votar, gente, se usar a deliberação, essa nota de São Bento vai para 7, e considerando a ONG 5 elementos como novo tomador, ele continua aqui com 10, tá certo? Então, eu também voto nessa posição. Também voto nessa. Eu voto a 5 elementos como novo. Eu voto como novo. Acho injusto dar 0 para eles, sendo que o trabalho ainda não está concluído. E eles não estão fazendo trabalho, está em execução e estão fazendo um bom trabalho. Então não tem por que desabonar a ONG. Isso. Então, gente, a decisão que está sendo colocada aqui é usar a fórmula que está na deliberação. Com isso, a São Bento passa a ter 7 pontos aqui, né? Na verdade, eu vou tirar isso aqui, né? Vou botar só a pontuação. Então, aqui São Bento passa a ter 7 pontos. Só um minuto. Oh, meu Deus do céu. Só um minuto, por favor. Oh, meu Deus do céu. Eu quero apagar aqui, gente. Desculpe, mas está difícil apagar aqui. Desculpa, gente, mas aqui... Imagina, a gente aguarda. Desculpe, viu? É que realmente não sei. Eu tenho que deletar essa aqui. Bom, agora vai. 7. 7. 7 e 7. Ok? E aí, considerando o ONG como novo tomador, soma em novo tomador 10 e aqui é 10 também, tá bom? Ok. Agora, nós já fizemos os cálculos aqui. A nota N3 é a abrangência do projeto geográfico. Vou diminuir um pouquinho aqui, né? Abrangência do projeto. Se o projeto é para um município ou área que abranja mais de um município, sem, no entanto, abranger uma subbacia completa, a nota é 2. Se for Sapucaí-Iguaçu e Sapucaí-Mirim, nota 4. Está falando já das duas regiões, não é? E se for toda a UGRE, a nota é 6. No caso da Prefeitura de São Bento, os projetos são para o município. Então, ele abrange um município. A nota de São Bento é 2, 2, 2 e 2. A nota do Instituto Soma, por abranger a UGRE, porque a proposta dele é para os 3 municípios, é para a UGRE, ele recebe nota 6.
E o projeto das 5 elementos, como atinge 2 municípios, ele recebe nota 4. Tá? Alguma consideração? Não, perfeito, perfeito. Certinho, É isso mesmo. certinho. Perfeito. É isso mesmo. Na abrangência populacional, o município de São Bento ele tem 18% em número de habitantes, considerando que os projetos da ponte, eu estou considerando que os projetos da ponte abrangem todo o município. É muito difícil aqui a gente estimar quantas pessoas atendidas passam pela ponte ou vão ser beneficiadas pela ponte. Então, eu estou levando em conta que o projeto de São Bento é para todo o município, não é? Então, Correto. como São Bento tem uma população que é 18% da população total da UGRE. Então, ela está na faixa de 0 a 20%, não é? Então, ela recebe nota 2, olha, nota 2, nota 2, nota 2, nota 2 nos 4 projetos. Inclusive, o projeto de mapeamento de áreas deslizantes, ele é muito bom, ele é muito específico, e ele aponta lá que no projeto, no termo de referência, ele vai atender uma população de 1.500 pessoas, né? Mas está dentro da faixa de 0 a 20%. Então, o município de São Bento ganha nota 2 aqui. No caso do Instituto Soma, como ele atinge a UGRE toda, ele recebe a nota máxima, nota 10. Tá? No caso da ONG 5 Elementos, como ela atende São Bento e Santo Antônio do Pinhal, o percentual desses 2 municípios sobre a população total dá 24%. Tá? Então, a ONG 5 Elementos ela está na faixa de 20% a 40% e recebe nota 4. Ok? A contrapartida financeira é o seguinte, a contrapartida financeira é assim, é 1/10 de ponto a cada 1% de incremento na contrapartida adicional à contrapartida mínima, ok? No caso de a contrapartida mínima para prefeituras e para entidades privadas, ela é uma contrapartida mínima de 2%, ok? Só tem uma consideração. O MPO indica que se o tomador ele está fazendo um projeto para a UGRE como um todo, ele não necessita dar contrapartida. Isso está no MPO, certo? Exato. Então, exato. Se o tomador não necessita, é o caso da Instituto Soma, né? Ele não necessitaria dar contrapartida, mas ele ofereceu 3%. Então, ele está dando 3% adicional, o que significa que ele recebe, então, 0,3 pontos aqui, né, na nota de contrapartida. E é o incremento, né? Isso. A Prefeitura de São Bento, ela fez aí um ajuste na contrapartida desse projeto aqui, olha, projeto da Ponte do Quilombo. Então, eles acertaram aqui, aumentaram a contrapartida para esse projeto para 43.480,94, tá? Então, eles, na verdade, estão dando uma contrapartida, e só para mostrar para vocês da onde saem esses números, né? Só para que ninguém tenha aí Qualquer dúvida. uma dúvida, vamos dizer assim, né? Olha só, vou pôr aqui as contrapartidas. Olha, no caso da ONG 5 Elementos, a contrapartida é de 4%. Como a mínima é 2, ele ganha 0,2 porque ele deu 2% adicional. No caso do Quilombo, eles então estão oferecendo agora 15% de contrapartida. Não é? Uau! É porque eu acredito Uau. que eles querem ganhar esse projeto, tá certo? Então, Com eles certeza, estão... 15% de contrapartida? Uau! Isso, esse foi o ajuste que eles fizeram durante a semana, né? Que está já colocado no SIGAM, alterado, tudo direitinho. Então, como o mínimo para eles é 2%, e eles estão dando 13% a mais, eles ganham no edital 1,3%, 1,3 pontos nesse projeto. Mas nos projetos abaixo, eles mantiveram a contrapartida, então é 0,3, 0,3. E no caso do Instituto Soma,
né? No mapeamento também, 5%, e no caso do Instituto Soma, ele deu 3%, quando pelo MPO ele poderia ter dado 0, não é? Mas ele deu 3, então ele também ganha. Renato, sua Sim. tela tá preta aqui, tá? Eu não tô vendo sua tela. Ué, É para mesmo? mim tá aparecendo. Ué, Também. então talvez sair e entrar, então. Eu também estou vendo aqui. Para eu mim tá também tô vendo. aparecendo, Du. Deve ser a minha, eu vou sair e entrar. Bom, aí precisa ver quem que vai admitir, né? Não sei, deixa eu ver aqui. Bom, então, gente, voltando aqui à contrapartida, não é? O primeiro projeto de São Bento passa a ter 1,3, os outros projetos 0,3, Instituto Soma 0,3 e ONG 5 Elementos 0,2, tá? Seguindo, na continuidade de projeto, nenhuma das propostas apresentadas é continuidade. Então, é 0 para todo mundo, tá? Na análise financeira do PAP, né? Análise financeira do PAP, o valor do projeto é menor que o valor definido no PAP? 10. O valor do projeto é maior, entre 10 e 20? 8. E assim por diante, tá? Então está aqui a tabelinha de pontuação, dependendo da distância financeira que o projeto está no PAP. O projeto de São Bento, as 3 pontes de São Bento não estão no PAP, né? Esses projetos de construção de ponte, ele tinha um projeto, nós tínhamos um projeto desse tipo, nesse PDC, e que São Bento ganhou esse projeto no primeiro pleito. Então, não existe mais nenhum projeto de ponte no PAP previsto, né? Então, sendo assim, o que ocorre é que não tem valor, né? Então, no caso de São Bento, é 000 para os projetos de obra. No caso do projeto de mapeamento de áreas suscetíveis de São Bento, ele está no PAP, tá? E o valor dele é abaixo do valor do PAP. Então, no caso de São Bento, projeto de suscetíveis, ele ganha nota 10, porque o valor é menor, tá? No caso do Instituto Soma, ele também está no PAP, porém, eu quero fazer o seguinte comentário. No PAP, existem 2 projetos de planejamento territorial, que é o mesmo PDC. Só que lá no PAP está dividido um projeto para Santo Antônio e um projeto para São Bento, não é? O Instituto Soma apresentou uma proposta que abrange os 3 municípios, Santo Antônio, São Bento e Campos do Jordão. Então, eu considero que está no PAP, porque tem 2 ações no PAP e ele se sobrepõe, ele está adicionalmente colocando mais um município. E se eu pegar o valor do PAP dos 2 projetos, o Instituto Soma é menor, o valor apresentado para 3 municípios é o menor que a soma das 2 linhas do PAP para 2 municípios, tá? Então, eu considero aqui que o valor dele é menor, né? Está no PAP e é menor do que o valor total das 2 iniciativas. Então, ele recebeu aqui 10 também, tá? No caso da ONG 5 Elementos, esse projeto específico não está no PAP. O que nós temos no PAP lá era um projeto que dizia continuidade do projeto da Caminho das Águas, e esse projeto não é a continuidade, então ele não está no PAP, ele recebe nota 0. Agora nós vamos para projetos de educação ambiental, não é? É uma nota específica para a educação ambiental. Então, os projetos de intervenção e de gestão, não é? Os projetos de intervenção não cabem a nota aqui. O projeto de gestão, que são esses 2, mapeamento e planejamento territorial, não é educação. E fica agora para a gente dar uma nota para a ONG 5 Elementos, tá? Então, aqui diz assim: o projeto apresentado segue totalmente o roteiro para projetos de educação ambiental? Segue mais que 50% do roteiro? Segue menos que 50% do roteiro? Bom, a articulação com as delegacias regionais de ensino e roteiro para projetos está prevista no MPO como pré-requisito, tá certo? Então, eu analisei o termo de referência, não é?
E também, se vocês quiserem avaliar, eu queria colocar aqui uma outra tela, só um segundo aqui. Vocês estão vendo essa tela agora, que é um roteiro? Sim, sim. Ok. Então, veja bem, este aqui, eu analisei o termo de referência, eu estou falando da minha parte, analisei o termo de referência da ONG Cinco Elementos e fui analisar um roteiro do FEIDRO para referência de educação ambiental, tá? Então, esse é um roteiro de 2020, ele tem todas as considerações, tá certo? Aqui, né? Apresentação institucional, área de atuação, introdução, justificativa, objetivos, tá certo? Público, metodologia, equipe técnica. Esse é o roteiro que ele pede, né? Ele orienta, tá certo? E aí ele diz, você tem que pegar exemplos desenvolvidos, o anexo de cronograma físico e tudo mais, tá? Então, o que eu quero colocar, eu fiz essa análise contrapondo o projeto de educação ambiental da ONG e eu considero que ele segue totalmente o roteiro de projetos de educação ambiental. Renato, Então, depois, por favor, manda esse roteiro no nosso grupo, porque é um documento que eu não conhecia. Depois você manda para a gente dar uma olhada com mando, calma. claro. Bom, Perfeito. eu fiz essa análise porque você sabe, eu sempre busco Perfeito. muito respaldo, né? E esses roteiros, eles fazem parte do SIG RH. Então lá tem Uhum. muitos roteiros e tudo mais, e eu fui buscar para tentar ver um alinhamento, tá? Além Muito disso, bom. o que eu percebo, que não foi apresentado, mas assim, o Eduardo está presente, ele pode falar. No caso dessa articulação com as delegacias, a ONG Cinco Elementos, ela tem o apoio das secretarias de Meio Ambiente e Educação de São Bento, ela recebeu um documento que apoia esse projeto para São Bento e recebeu um documento também da Secretaria de Santo Antônio do Pinhal. Então, eu entendo que ele também conseguiu essa articulação, não é? Então, por essa razão, na minha nota aqui seria 6. Segue totalmente o roteiro e atende o pré-requisito de articulação com Secretaria de Educação. Então, eu voto nota 6. Por favor, se pronunciem. Eu acompanho. Quem Eu falou? também acompanho. Eu também acompanho. Nota Eu também 6. acompanho. Ok. Mostarda também? Ok. Também acompanho. Ok. Mais alguém? Ok. Nota 6. Agora, projetos de gestão, não é? Veja, o projeto de gestão, os dois projetos de gestão são o de mapas ciliares, tá certo? E o de planejamento territorial, tá? Eu vou dar minha consideração. Eu olhei o projeto de mapeamento de áreas suscetíveis, né? E eu achei excelente, né? Assim, achei excelente mesmo, achei muito bom, né? O projeto de gestão. Então, eu também, para esse projeto aqui, e para o projeto do Instituto Soma, né, eu daria aqui nota 6. O projeto apresenta diagnóstico e objetivos claros, resultados mensuráveis através de indicadores? Sim, eu considero que sim, e eu daria nota 6, tá? Eu acompanho, nota 6 também, concordo. 6 para os dois. Então, Também acompanho, nota 6. Espera só. Eu também acompanho. Desculpa que entrou uma ligação aqui. Mas então, aqui, o projeto de gestão seria nota 6, aqui para São Bento. E seria nota 6 para o Instituto Soma, ok? Ok. Agora o projeto de intervenção, tá certo? Né? O projeto de intervenção são as pontes
eles são muito simples, vamos dizer assim, né? O objetivo indicador do projeto de pontes é a ponte construída, né? Mas ele também coloca indicadores das fases do projeto, porque não só o projeto tem que terminar, mas o projeto tem que seguir o cronograma que foi proposto. A obra não pode atrasar, vamos dizer assim, né? Então, ele coloca indicadores das fases da obra para acompanhamento da obra. Então, eu entendo que aqui também ele atende esse primeiro ponto, que seria nota 6 nos 3 projetos de intervenção, nos 3 projetos de prefeitura, tá? Acompanham? Quem quer dar uma outra Sim, nota? sim, concordo. Eu concordo. Eu também acompanho esse raciocínio. Ok. Eu também. Todo mundo Então, acompanhando. Eduardo também? Eduardo, Sim. ONG? Sim. Sim? Ok. Bom, agora vem uma situação aqui, olha só, gente. O enquadramento das ações planejadas no PAP, né? O empreendimento se enquadra em uma das ações planejadas no PAP vigente? Olha, não, no caso das pontes, ele não faz parte do PAP vigente, tá? Ele realmente não é uma das ações. Ele tinha uma ação planejada que foi cumprida no primeiro pleito, mas nesse momento, para o pleito, para o PAP, que está publicado e que está lá também na deliberação, esses projetos de ponte não fazem parte. Então, aqui, eu entendo que eles não atendem nem parcialmente, tá certo? Então, como também não atende ao projeto da ONG 5 Elementos, tá? Ela não é uma ação que está planejada no PAP. Então, eu daria aqui, porque o enquadra parcialmente, né? É uma outra situação que nós deveríamos talvez rever no futuro, porque às vezes parece que está muito subjetivo, né? Porque eu acho que ou enquadra ou não enquadra. Enquadrar parcialmente, a gente ficou numa situação aí. Então, Nós já aqui, discutimos bastante isso, eu lembro. Acho sim. bem longa essa discussão. Eu não sei, eu E ainda acho que é E bom o, ter um meio termo aí. se eu der nota 6 aqui, eu vou ter que dar nota 6 nos outros também, tá certo? Ok? Uhum. então, mas o Né? Renato, o enquadra parcialmente nesse caso, acho que ele é importante, tá? Para algumas situações do tipo, você tem um projeto que ele está previsto, mas ele está previsto com uma nomenclatura, uma linguagem um pouco diferente e há uma urgência para a UGRI e ele enquadra parcialmente. Acho que não é o caso de nenhum desses. Isso. Eu também considero assim, Eduardo, tá? Na verdade, o enquadramento no PAP só ocorre para o projeto de mapeamento suscetível, ou porque é totalmente é o próprio sub-PDC, e para o projeto do Instituto Soma. Então, nesse caso aqui, fica 0 para todo mundo, a menos de mapeamento de São Bento, que ganha 10, porque está enquadrado, e também o Instituto Soma, porque está enquadrado. Mostarda, por favor. Esse ponto de você fazer esse estudo para poder dar nota, eu acho que ele só está aparecendo para ser justo, é para não ser injusto. Então, para ser justo, eventualmente você faz uma média. Na verdade, o que está acontecendo é fazer uma média com uma situação que não dá para ser absoluta. Aí você Isso. trabalha com a média. Eu acho que está fazendo justiça, viu? Está fazendo Então, justiça e eu aprovo esse caminhamento aí. perfeito, Mostarda. Muito bom. Agora, a mesma coisa aqui, veja bem, o enquadramento nos PDCs prioritários, não é? Vigente, ele enquadra em PDC prioritário vigente? Não, veja, nenhum dos projetos aqui está no PDC prioritário, porque eles não estão. Os de ponte, mesmo fazendo parte de PDC prioritário, eles não estão no PAP. Não é? Então, não está no PAP vigente. No caso do ONG 5 Elementos, também. Ele não está. Educação ambiental,
é PDC 8. E os nossos PDCs, né, são 3, 4 e 7, mas também não está no PAP. Então, somente. E esses projetos do SOMA e projeto de mapeamento, eles são projetos de PDC 1 e 2, não são PDCs prioritários. Então, na minha opinião, eu dei 0 para todo mundo aqui. Eu acho isso aí mesmo. Eu acho isso aí. Alguma coisa contrária? Não. Está coerente. Não? Está coerente. Tá Ok. coerente, exatamente. Agora sim, agora tem que ter lido o termo de referência, tá certo? O termo de referência aqui é só para gestão e educação. A nota N13 é gestão e educação ambiental, tá certo? Então, não leva nota projeto de intervenção, é tudo 0. Aí vem o projeto de gestão do mapeamento, o mapeamento de áreas suscetíveis, né? De São Bento. Olha, eu avaliei. Excelente. Excelente. Eu avaliei o termo de referência. Para mim é excelente o termo de referência desse projeto, tá? Então eu daria nota 8. Alguém quer mudar a nota? Alguém quer dar uma outra nota? Não, acompanho. Não, Acompanha? é o 8. Agora, no caso do Instituto Soma, gente, o termo de referência, aí eu queria fazer um comentário, né? Não sei se vocês perceberam, mas eu acho que nós vamos ter que depois fazer uma avaliação, porque o termo de referência do Instituto Soma, ele orienta que os produtos que vão ser entregues vão ficar instalados numa plataforma na internet. E essa plataforma, que é uma plataforma de gestão, ela vai ficar hospedada aonde? Então ele diz lá, pode ficar hospedada no servidor do município, pode ficar hospedada num servidor de uma universidade, ou seja, me gerou uma dúvida aí com relação ao risco de continuidade, tá? Não sei se vocês chegaram a entender que assim, em primeiro momento é muito bom, é uma tecnologia, é uma plataforma, é uma situação de acesso à informação muito boa, mas para que ele seja mantido, né, ele tem que ter continuidade, ele terá que ficar existindo, né, quando ele conclui, ele tem que continuar existindo instalado num servidor, tá certo? Então, como eu Uma vi certa esse... dúvida, Renato. Eu Hum, lembro que naquele projeto de criticidade de nascentes lá de Campos de Jordão, eles uhum, pediram para mandar o shapefile para justamente eles colocarem, sobreporem lá como uma camada, né, no mapa sim. deles, para eles terem os dados de forma útil, que eles possam aproveitar. Eu acho que nesse caso é a mesma coisa. Eu também vi com Ele vai, esses olhos. esse shapefile é uma coisa que a prefeitura vai aproveitar para ser Não, útil para ela os dados que ele vai colocar. não, você está correto, Jacques, mas eu não estou falando do shapefile. Se você lê o termo de referência do Instituto Soma, Ele está ele falando dos fala que resultados. ele fala que ele vai instalar uma plataforma, um software. E esse software é que cuida desses mapas, disso tudo, é um sistema de gestão, que é muito bom, mas ele precisa continuar existindo em algum momento futuro. Então, o produto que você pode entregar para as prefeituras, elas vão instalar nos servidores das prefeituras, entendeu? Tá certo? Mas a prefeitura precisa ter a estrutura para instalar esse produto. Senão a prefeitura vai ter que achar um hospedeiro para poder manter essa plataforma, entendeu? Tá certo? Renato, Sim. vamos. Ó, nós já vivemos essa situação em outras épocas. Será que, por exemplo, prefeitura, e aí a gente não é crítica não, mas é uma constatação, ela muda muito de gestão, né? Isso. Daí vem um outro administrador, vem um outro prefeito e tal, e nem sempre dá continuidade. E eu acho que a sua preocupação é essa. É bem essa aí, Isso. não é? A Então, minha preocupação, mas digo, por outro lado, Mostarda, a forma como o sistema que ele entrega é muito completo,
o próximo gestor teria acesso a tudo de uma maneira contínua, mas o próximo gestor precisa garantir que essa plataforma fique instalada para ele poder usar, entendeu? Então, daí eu Tá? faço uma Aí o depender de observação. terceiro é que... Uhum. Eu faço uma observação. O comitê, o comitê é um organismo de Estado, ele tem uma visão da UGRE, ele tem uma visão independente do município. Então, não seria o caso da gente estudar uma proposta para que esse servidor ficasse no âmbito do Estado, no comitê, na UGRE, e não no município. Sim, Mostarda, acho que essa é uma boa proposta, né? E ela pode ser considerada. Eu só quis levantar essa. Gente, assim, ó, eu não estou fazendo nenhuma crítica. É porque, de novo, eu li com cuidado os termos de referência e eu não tinha percebido, né, da continuidade. Então, não que isso desabone, mas é. Então, na minha opinião, aqui, e também pela leitura, porque num primeiro momento o próprio Soma ainda estava oferecendo vários enquadramentos, e aí o termo de referência dele ficou um pouco confuso, não é? E eu daria uma nota aqui. Mas antes de eu dar a minha nota, a Mônica levantou a mão. Por favor, Mônica. Oi, gente. Eu só queria trazer um relato de experiência anterior do Instituto Cinco Elementos, porque nós trabalhamos durante 12 anos no Subcomitê Pinheiros Pirapora, né, que faz parte do Alto Tietê. E, na época, nós fizemos um site muito legal em parceria com todas as prefeituras, onde eles tinham acesso para colocar as informações do município, e a gente trabalhava com as informações mais gerais do subcomitê. Bom, foi um sucesso, tal. O que aconteceu? Quando terminou o projeto, aconteceu exatamente esse problema que o Renato está relatando. A gente procurou o comitê, falou, gente, a gente precisa entregar, isso é um produto que foi custeado pelo Estado e precisa ser mantido pelo comitê, né, pelo Alto Tietê, em parceria com as prefeituras. Olha, não conseguimos de jeito nenhum, mantivemos durante alguns anos com recursos próprios do Instituto Cinco Elementos, mas como todos vocês sabem, né, site precisa de manutenção, atualização de plugin, não sei o que. E chegou um momento que a gente não conseguiu mais manter, porque a instituição, assim, às vezes tem dinheiro, às vezes não tem, e nós perdemos o site. Sim. Tá? E a gente ficou muito chateado com isso. Depois de anos, a Sabesp veio nos procurar pedindo o site, mas assim, quando você não mantém, as coisas se perdem. E eu acredito que o que o Mostarda acho que colocou é que os comitês, né, eles têm que ter um suporte para esse tipo de sites, de plataformas, porque o projeto acabou, a responsabilidade do tomador, ele termina, mas é um produto e não pode se perder. Então, eu acho que algo tem que ser feito nesse sentido, porque muita coisa já foi perdida ao longo, e não só do governo estadual, do federal também a gente teve esses problemas, esse tipo de problema, porque a gente não pensa na continuidade das coisas. Isso, exatamente. Né? E é isso, gente. Só um tá comunicado bom. que acho que é importantíssimo essa tua leitura de continuidade. Obrigada. Ok, Mônica, obrigado. Era isso mesmo. Na verdade, gente, eu só levantei aqui o risco, né? Mas esse risco pode ser administrado. Mas o que eu quero dizer é assim, o projeto em si é muito bom. O projeto em si é muito bom. O projeto, ele atinge, se você lê o termo de referência, ele atinge muitas coisas, não é? E aí nós teríamos que talvez trabalhar, pessoal, Mostarda, agora numa readequação do PAP ou na parte de custeio, isso que a Mônica colocou, a gente pode analisar.
O comitê, ele tem uma verba de custeio, não é? Que pode adquirir equipamentos, pode adquirir serviços, tá certo? Então, eu só queria levantar o risco aqui desse projeto, mas que nós vamos ter que trabalhar e eu entendo que vale a pena. A minha posição é que vale a pena, mas eu queria deixar que a gente não pode simplesmente deixar de olhar essa parte da continuidade, tá bom? Então, nesse caso, eu aqui, por tudo que eu li, eu dou bom nesse termo de referência, nota 6, né? Aí queria ver com vocês qual a nota que vocês dão para esse projeto no termo de referência, tá? Por conta exatamente disso, mas no fundo não é culpa dele, né? Ele está disponibilizando um Eu fico recurso mais com que é excelente do que útil. com Agora, bom. vai depender de quem recebe manter aquilo. Agora, Uhum. além disso, ele deve fazer isso também em Shapefiles, não? Sim, Com Jacques, certeza, né? ele entrega todos esses mapas, tudo Então, isso é entregue. É que tudo esse aí. material vai ser útil, não vai se perder, né? Não, o O material pode. meu voto é 8, Renato. O meu voto é 8 também. Eu acho porque está que. muito bem escrito e eu acho que isso a gente pode administrar e não eles serem penalizados por uma coisa que o Estado pode se É um problema responsabilizar. nosso, né? Vamos dizer Não, assim. talvez, um problema que não é nosso. Talvez isso tenha que estar escrito num edital, que se você for apresentar alguma solução, faça uma previsão de como vai ser, mas eu acho que é uma responsabilidade a seguir. Posso colocar mais uma questãozinha aí? Pode. Olha, o nosso comitê, e aí o termo é muito apropriado, egoisticamente, pensando só na nossa UGRE, o nosso comitê, ele está num crescente de organização. Ele está caminhando para ter uma organização. E esse assunto, uma vez tendo o comitê com uma organização, e nós estamos chegando lá, se Deus quiser, nós vamos chegar, esse caso passa a ser um problema do comitê. O comitê coordena isso aí, o comitê armazena, o comitê trabalha, o comitê defende e o comitê conserva. E aí ficaria injusto a gente tirar a nota do termo de referência, sendo que isso teria que ser de responsabilidade do comitê, né? Sim. Eu por mim, é nota 8. Por mim, é excelente. Ok. Eu acho que o comitê tem que puxar esse problema para ele, e não isso ser um problema do tomador. Acompanho o 8 da Nathalie. Então, ok, nota 8 aqui, então. E agora, no caso da ONG 5 elementos, né? O Eduardo não pode votar, peço a vocês aí que votem, tá certo? Eu fiz uma leitura, eu considero bom o termo de referência. Eu acho que ele está bem resumido, ele segue os projetos de gestão de educação ambiental, mas eu não considerei excelente, né? Considerei bom. Talvez essa é a minha leitura. Agora, por favor, quem leu, quem dá, pode dar sua nota, por favor. Considerando que o bom é inimigo do ótimo, eu acho que estamos também com o bom. Na verdade, eu li e eu voto do ótimo. Os 5 elementos seguiu aquilo que a Vale Verde sempre segue. Com os 6 quesitos que tem que ter, eu li o termo de referência, e para mim ele está excelente. Para mim, tá bom. Ele está dentro de todos os padrões de que pede o FEIDRO, de que segue o FEIDRO. Eu acho que não tem nada lá que desabone e tire pontuação. Por mim, é excelente. Ok. Pena que a Adriana não está presente aqui conosco, né? Porque ela levantou essa lebre num outro momento, e agora era o momento dela falar sobre isso, verdade. De falar sobre isso, né? Do termo de referência e tal, se tem alguma coisa faltando ou não. Mas, infelizmente, ela saiu e não voltou. Ela disse que aqui que ia sair por 30 minutos, isso era às 10 horas, e agora são 10h52 e ela não voltou. Então, é apenas para deixar registrado, acabou de entrar. Né? Ok. Adriana, você está por aí? Tô, acabei de chegar. Opa! Voltei não. Adriana, chegou na hora certa. Pois não, jovens, estou à disposição aqui. Desculpa, eu tive que resolver Acabamos de analisar o termo de referência do 5 elementos. Ótimo. E o Renato votou bom, a Nathalie votou ótimo, o Mostarda votou bom também. E você vota como? Regular. Regular.
Regular. Bom, é só Bom, registrar. então é isso. Então, o Jaques votou como? Eu voto bom também. Eu acompanho Bom. Eu voto excelente. Bom, então nós estamos aqui com 3 votos bom, 1 excelente e 1 regular. Mas alguém, o Ivan está aí, o Ivan não deve ter lido, talvez, né? Não sei se ele consegue votar aí. Ele Mas não é está no isso. momento, parece. Estamos com três votos bons. A Adriana quer falar sobre por que colocou regular? Com certeza. Aproveitando que a Mônica está aí, será que a Mônica está me ouvindo? Acabou de sair, parece. Puxa vida. Não, a Mônica está aqui. Mônica está aqui. Eu não estou vendo ela. Bom, ela está aqui, está dando até um joia. Ah, tá joia. Então, eu vou falar para a Mônica, tá? aqui. Então, vou ser bem resumida, pode ser, gente? Para estar no... Mônica, então, eu conhecendo o brilhantismo do seu instituto, eu entendo que esse projeto, esse termo de referência, poderia ser... ele tem alguns elementos vagos. E, para contrapor a minha observação, existe um estudo que foi feito para se trabalhar nesse tópico específico para o município de São Bento, um documento que foi feito, levantado dentro do âmbito projeto Águas da Mantiqueira, Caminhos das Águas, desculpa, que está sendo feito e tem trazido muito bons resultados. E se compararmos esse projeto, que trata especificamente da questão de compostagem no município de São Bento, a gente percebe alguns pontos fracos nesse termo de referência que vocês estão apresentando. Conforme eu já tinha até apontado para o Renato, uma vez que ele vai conseguir ser hierarquizado, porque o que a gente quer é que os tomadores sejam preservados e que os projetos sejam apresentados, é necessário que a gente pondere como fazer uma continuação melhor, ou até mesmo, eventualmente, se fosse agente técnico, eu faria várias observações no que tange aos objetivos. Inclusive, existe um problema de que um dos serviços a serem prestados está fora do valor de referência determinado pelo Estado. Inclusive, o orçamento como um todo, ele não permitiria executar o que vocês estão sugerindo. Então, isso eu posso apresentar. Esse trabalho foi feito pela Hanna, e aí eu disponibilizo para vocês no sentido da gente poder otimizar, caso venha a ser efetivamente contratado, e que a gente possa até criar uma continuidade para isso, conforme nós iniciamos a nossa reunião, quando da revisão do PAP, que a gente insira uma linha sobre isso, tá? Então, seriam 3 objetivos, questionamentos que eu teria sobre o termo de referência, Os objetivos, a questão do valor global e, por fim, um dos elementos de prestação de serviço que estaria fora da linha de referência, mas seguramente vai passar pelo agente técnico e, se eventualmente se confirma isso, seguramente vocês vão ter tempo de melhorar, organizar, e disponibilizo os documentos. Agora, nesse momento, eu não consigo, mas assim que acabar a reunião, eu já disponibilizo. Isso aí foi feito pelo Caminhos das Águas e está à disposição de todos aí, tá bom? É isso. Tá bom. Então, gente, vamos novamente à votação da nota, porque a Adriana já deu a argumentação dela, está dando nota 4, regular, eu dei nota 6, Mostarda deu nota 6 e Jaques deu nota 8. É isso, Jaques? Não, eu dei nota 6. 6. Então são 3, 6. A Nathalie que deu nota 8. Nota 8. Então, por votação aqui, gente, está sendo nota 6. Isso, é a média. Isso, ok? Então, Mônica queria dar alguma resposta? Tá tranquilo? Sim, se quiser, por favor, fique à vontade. Não, eu acho que é importante a gente ter. Eu não tenho conhecimento desse documento que a Adri acabou de falar, então acho que a gente pode dar uma olhada nisso e arrumar e organizar isso da melhor forma possível para a gente estar cumprindo aí todos os requisitos. E esse projeto, essa ideia, nasceu um pouco desse nosso projeto atual, que a gente vai sentindo mais a região, as demandas, e eu acho que a gente tem um comitê aqui com pessoas de muita qualidade técnica, profissional, para a gente ir revendo e construindo isso da melhor forma possível. Então, quero agradecer aí as orientações da Adriana, e pedir desculpas, porque se a gente não conseguiu fazer o excelente,
A gente está indo bom e a gente quer chegar no excelente, com certeza, tá, Adri? E todo mundo, estamos sempre disponível para rever as propostas e adequar para a gente conseguir aí contribuir da melhor forma possível com o cuidado das águas aí na Mantiqueira. Perfeito, Mônica, obrigado. Bom, gente, nota 6 aqui ficou. Agora vamos para a última nota. Estamos indo bem, são 10h58, não é? O N14 é termo de referência dos projetos de intervenção. Eu avaliei os 3 projetos de ponte. A metodologia, olha só, é o termo de referência no aspecto metodologia e alternativa tecnológica, né? Da minha parte, eu li o documento, documentos estão muito bons, estão claros, entendeu? Mas não tem nada de grande novidade. É um projeto de uma obra, ela, na verdade, se eu disser que ele vai resolver o problema de desassoreamento e tudo mais, não é bem nesse sentido. A construção da ponte, ela está prevista no MPO, mas ela é um projeto, vamos dizer, simples, né? Não tem nada de, vamos dizer, inovador. Tá vendo? Olha, a proposta apresenta adequado, contendo justificativa, a metodologia, a solução do problema? Sim. Proposta de continuidade futura? Não, porque a ponte é uma manutenção. Na verdade, os 3 projetos são de pontes já existentes que está sendo feita uma manutenção porque as pontes caíram ou estão prestes a cair, vamos dizer assim. A base está interferindo na contenção da margem, esse tipo de coisa. Então, da minha parte, pela minha leitura, eu considero bom. Eu não considero excelente. Para ficar registrado, eu queria dizer nessa história do licenciamento, né? As 3 foram licenciadas antes da proposta, então o município cuidou de obter o licenciamento, e nesses licenciamentos foi mencionada a exigência de outorga. E aí o município solicitou ao SP Águas outorgas para as 3 pontes. O que, como nós já conversamos na outra reunião, achamos que é desnecessário porque não vai haver intervenção em recurso d'água. Vai haver uma construção por cima do recurso d'água. Não está havendo captura de água, né? Captação, nem Não está desvio, havendo nem captação para contenção. outorga. Sim. Nem contenção. Agora, então a gente, né, já entendeu que não era necessário, mas essa outorga ainda está pendente, parece, né? As Águas ainda não conferiu essa outorga, mas a gente entende que desnecessária, só para deixar registrado isso. E eu Ok. também acompanho o BOM, porque é um projeto simples, né, de ponte, uma ponte pequena, inclusive, e tal, as 3. Então, eu também acompanho o BOM. Você acompanha. Moçada, levantou a mão, por favor? Perfeito, perfeito. A colocação feita aí da não necessidade da outorga, ela é relativa, porque, no fundo, para o servidor, para o funcionário público, tanto aí é o prefeito, tanto é o SP Água aqui, no meu caso, nós só podemos fazer aquilo que a lei estabelece. E a lei estabelece que travessia sobre curso d'água necessita de uma avaliação do órgão gestor. Então, só para justificar, evidentemente, para justificar a necessidade da outorga. Agora, em relação a ela não ter ainda sido emitida, nós conversamos, eu me comprometi em fazer essa ponte aí ficou bom, hein? Nós estamos falando de ponte mesmo. Ficou bom, Então, nós conversamos com a nossa diretora e ela nos garantiu que o protocolo é o suficiente nesse momento para dar legalidade à continuidade do processo, desse processo no âmbito do comitê. Bom? Ok. Bom, moçada, legal. Você vota qual a sua nota, então? Eu voto na nota máxima, porque está atendendo tudo. Bom, tá bom. Eu Mostarda, acompanho o então, Mostardo, para mim também é excelente. Excelente, excelente. Eduardo? Oi, Eduardo? Acho que ele não está ouvindo. Estava chegando no microfone aqui. Isso.
Eu concordo com vocês, eu acompanho, tá? Ok, ok. Bom, Adriana? 8. 8. Eu acompanho também o Ivan, 8. Mostarda e a Mônica. 8. 8. Ok. Então agora vamos para os cálculos finais, tá certo? É assim, gente, olha só. Isso segue a deliberação. Aqui nessa linha nós temos uma nota máxima com peso, tá? Por que com peso? Porque olha só, gente, só para vocês entenderem, essas notas aqui acima, elas estão divididas por grupo, não é? Então nós temos um primeiro grupo aqui que é a eficiência do tomador, é nota grupo 1. O grupo 2 são características do projeto, que está em amarelo. E o grupo 3, né, é o que está em rosa, é a qualidade do projeto, tá? Cada um desses grupos tem uma ponderação, tem um percentual. Então, o grupo 1, ele vale 25% na nota. Então, a nota do grupo 1 é multiplicada por 25. A nota do grupo 2 é 40% e a nota do núcleo 3 é 0,35, é 35%, tá certo? Então, essa nota aqui, olha, que é a nota com peso, ela é exatamente essa fórmula, tá certo? Então, na nota com peso, a gente teve aqui, ó, tem as notas aqui, tá? E agora nós temos que continuar seguindo a deliberação. É calculado primeiro a nota com peso, depois é calculada aqui, olha, a nota final sem peso. A nota final sem peso é a soma de todas as notas, tá certo? Então não tem peso nenhum, soma todas as notas, tá? Ok. Nesse item abaixo, para poder fazer a ponderação, nós temos que calcular um coeficiente. E esse coeficiente é calculado da seguinte forma: é a nota final peso do tomador, ou seja, é a nota final aqui peso, né? A nota final peso, com peso, dividido pela maior nota final sem peso, tá? Então, a maior nota final sem peso é o Instituto Soma, ok? Olha, 70, aqui dá 40, aqui dá 53, aqui dá 33, 33 e 34. Então, 70 é a maior nota. Então, o que eu tenho que fazer nessa fórmula aqui, ó? Essa fórmula, ela tem que dividir o item aqui com peso de cada tomador, dividido por esse número 70,3 que eu vou colocar agora, tá certo? Então, um minutinho. Eu vou colocar, tá vendo aqui? Tem um número qualquer. Eu vou colocar aqui, então, 70,3, ok? E eu começo a calcular. Então, agora eu vou copiar essa célula para as outras. Ok? Bom, e aí a última linha é a nota final, tá? Então está aqui a última linha, olha só. Então aqui nós temos, então, olha, você vê que esse tomador, que é o Soma, que tinha a maior nota, ele é a referência. Então ele dá 100%. Os arredondamentos aqui é por causa de arredondamento da planilha, tá? Mas ele é o primeiro lugar, tá? Então ele fica aqui, vou colocar aqui primeiro, ok? Em segundo lugar, vem o mapeamento de áreas suscetíveis. Tá? Tá dando 75, ok? Então, segundo lugar aqui. Terceiro lugar é o ONG, 5 elementos. 52 pontos, tá certo? Contra 44, 44, 45. Então, aqui é o terceiro lugar. E agora, o quarto lugar é a primeira ponte, é aquela que eles aumentaram a contrapartida, tá vendo? Porque senão estaria dando empate aqui, ó. Tá? Então, aqui é o quarto lugar.
E agora nós temos um empate aqui de quinto lugar entre as duas pontes de São Bento, quinto e quinto. O Bruno está aí? Oi, Bruno. Estou sim. Opa! Então agora é o seguinte, gente, eu fiz um cálculo aqui que é assim, ó, a verba disponível, ó, a verba FEIDRO das propostas, tá? Do segundo pleito, de cada uma proposta, que é o valor de cada uma das propostas, tá? O valor FEIDRO. Então, aqui, ó, sem a contrapartida, tá? Então, aqui os valores FEIDRO. A soma de todos esses projetos aqui apresentados, ela dá 1.195.279, ok? E o valor disponível para o primeiro pleito é 1.196.000, tá? Então, espera um pouquinho só. Não, aqui faltou um número só, espera aí. Só para vocês verem o que acontece aqui. DEF. F26. É a coluna, né? Coluna. Isso. Então, olha só o que acontece. O valor total das propostas é 1.568.000, não é? O valor disponível é 1.196.000. Então, isso aqui está mostrando que não cabem no valor disponível todos os projetos, tá certo? Então, eu teria que ir pegando do primeiro, segundo, terceiro, quarto, tá bom? Então, vou fazer o seguinte, eu vou pegar primeiro, segundo, terceiro e quarto para pôr aqui como valor das propostas. Então, o primeiro é o D26, o segundo eu vou tirar, porque ele está aqui. Ó, vou tirar o terceiro também, ok? E agora vamos ver o resultado aqui. Se a gente tirar o quinto lugar, os dois projetos de ponte, fica uma verba de 300 mil reais sobrando, não é? Então, o que eu sugiro, e aí o Bruno pode decidir, porque é o seguinte, a ponte do Monjolinho, ela não cabe nesse valor. A ponte do Monjolinho, ele é FEIDRO 373, tá? Mas a ponte do Torto cabe 299. Então, se eu incluir a ponte do Torto como parte do edital, então vamos aqui de novo, vou incluir a ponte do Torto. A ponte do Torto é E26. E26. Então, aqui vai. Olha só, dá para incluir a ponte do Torto e sobram R$ 931 do total do comitê para o segundo pleito. Não daria para fazer a ponte do Monjolinho de 373. Com esse resultado aqui, caberiam 5 das propostas e sobraria R$ 931 do valor disponível do comitê, ficaria de fora a ponte do Monjolinho. Por favor, gente, comentários. Achei que está adequado, espero que o Bruno tope, porque eu acho que foi um milagre conseguirmos, sem nenhum conflito, hierarquizar perfeitamente todos os projetos, usando todos os critérios e satisfez todas as deliberações. Na verdade, Adriana, é isso mesmo, porque se o Bruno decidir pela ponte do Monjolinho, não cabe. A única possibilidade de caber duas pontes é a ponte do Quilombo e a ponte do Torto. E eu acredito, Bruno, pode se pronunciar, parece que a ponte do Torto é a mais prioritária para vocês, né? Exatamente, eu estou de acordo com o que foi explanado aí, tá bom? Perfeito. Bom, gente, olha só, chegamos lá, tá certo? Todos concordam com essa hierarquização? Sim. Alguém contra?
Sim, não, concordo. Concorda? Mostarda, por favor, secretário executivo. Veja, é interessante o processo de participação do município na hora de fazer essa classificação. Por quê? E eu tô vendo aí, o secretário está aqui junto com a gente, mostrando que está interessado, está opinando, está dando ideia e está admitindo quando tem que fazer correção. Então, esse é o avanço desse modelo de classificação dos projetos. A hierarquização, nesse sentido, ela é justa e é participativa. E isso é que é comitê. Perfeito. Perfeito. Mais algum comentário, gente, por favor? Vou Não, então salvar vai ficar de fora apenas uma ponte, é isso, né? a ponte do Monjolinho. E lembrando, né? Lembrando, Que é a veja, mais gente, cara, né? nós estamos no segundo pleito, não é? E se a gente olhar, parabéns ao município de São Bento do Sapucaí, porque no ano São Bento tá Tem mais de tendo 10 projetos. quase 10 projetos aí no bojo, né? Então, E todos, está e sendo todos, muito. dire... todos os projetos desse pleito agora são de São Bento, na verdade. Uns da prefeitura, mas os outros dois beneficiam São Bento. Então, São Bento está sempre na crista da onda. Parabéns, E olha, Bruno. e não é, Na crista da onda. e não é à toa que São Bento está marcando um golaço. Sabe, ontem nós procuramos o Bruno numa determinada hora do dia, no período da manhã, e solicitamos dele um empenho para que a gente pudesse fazer essas adequações. Depois que o Renato nos orientou, nós procuramos o Bruno e ele imediatamente correu atrás, fez as adequações, ajustou a contrapartida, fez tudo que o edital pede, e isso significa o quê? O município está participando, está interessado e está assumindo a sua responsabilidade perante o comitê. Quem ganha com isso é São Bento. Muito bom, muito bom. Mônica, por favor, você levantou a mão, dá-lhe a palavra. Não, eu queria parabenizar, Renato, você pela sua dedicação, né, por trazer tudo isso pensado, mastigado, né? Porque a gente que chega e não teve tempo de analisar, então isso é muito importante. Acho que essa questão da participação, a reunião foi muito boa. E eu só queria fazer um adendo em relação à questão que a Adriana trouxe, porque a nossa proposta do projeto de compostagem não nós não temos a intenção de implantar uma planta de compostagem para o município, né? Nossa intenção é fazer compostagem, principalmente estimular essa atitude responsável em prol dos resíduos orgânicos nas propriedades rurais, onde há espaço, porque aí há muito espaço para fazer isso e as pessoas não sabem fazer isso com excelência. E eu, particularmente, né, acabei de finalizar um mestrado sobre essa questão da compostagem, tenho estudado muito, tenho tido muitos avanços, né, porque tem muita gente trabalhando com isso, para que realmente seja uma prática cotidiana, sustentável e tranquila para todo mundo. Então, nossa proposta não é uma coisa grande, não é uma planta enorme, são ações pequenas, mas que com certeza podem ser multiplicadas e fazer muita diferença Mônica, aí na região. Mônica, deixa eu só somar. No TDR, a gente tem descrito, tá, que a seleção de 2 comércios rurais para implementação de composteiras piloto, porque o nosso foco é a educação, é fazer a capacitação de pessoas para que elas repliquem. Nunca falamos em planta. Inclusive, a Mônica acompanhou a implantação da compostagem na Prefeitura da Lapa. A gente sabe o que é algo grande, a gente não pretende fazer algo grande, que foi o documento que a gente recebeu. Até agradeço, Adriana, que acho que essa é uma visão à frente. Inclusive, o Bruno teve reunião comigo, com o Jax, olhando para a LIR, para a Lei de Incentivo à Reciclagem, para poder trabalhar a planta. É um volume muito maior, inclusive bem maior do que esse que chegou no seu documento, tá? Que a gente vem estudando. Mas é super importante a gente ter esse alinhamento.
mas eu agradeço também por você colocar a sua pontuação, você avaliar que talvez a gente não está atendendo o que seria ideal para o município, mas de fato a gente não está trabalhando para o município. A gente está trabalhando para a difusão nas bacias, para a educação técnica, inclusive para que as pessoas possam replicar nas suas propriedades rurais. Então, é nesse sentido. Por isso também, recuperação de nascente. Nosso foco é fazer o piloto, porque depois a gente traz mais recursos para fazer um grande trabalho. E a gente precisa do piloto para poder trazer evidência e ter legitimidade de pedir um recurso maior. Perfeito. Eu quero dar um comentário também. Eu fico bastante satisfeito com as propostas, né, da minha parte, porque eu entendo que manter uma atividade de mobilização, de educação ambiental para o comitê é muito importante. O comitê vem trazendo esse assunto de educação desde 4, 5 anos atrás. A gente tem sido bem reconhecido por esse trabalho e os trabalhos que estão sendo feitos são excelentes. Então, eu como cidadão em Santo Antônio, eu vejo, né, o quanto os 2 projetos que estão em andamento, o Caminho das Águas e os 5 R's, o quanto eles estão mobilizando a sociedade. E isso faz com que o comitê esteja presente na sociedade, né? Então, olhando para frente, né, a gente viu, quem participou, está participando do planejamento do Grande, a gente viu que educação ambiental é uma das prioridades da Bacia do Grande, né? Então, eu acho que a gente está muito alinhado em promover esse projeto também. Que bom que ele conseguiu ser incluído e que bom que também atendemos às necessidades mais urgentes da ponte, da obra, que em relação a São Bento, né? Então, como o Mostarda falou, eu acho que a gente fez um trabalho bastante participativo, colegiado aqui, e eu acho que é isso, o comitê tem que ter bom senso, não é? Ele tem que atender ao que é melhor para a bacia, para o plano de bacias, e distribuir as verbas dentro da autonomia, da hierarquização do próprio comitê. Então, eu estou muito satisfeito com o trabalho que a gente realizou agora aqui, e agora, amigos, é encaminhamento, né? Então, Jacques, eu pediria um favor para você. Eu vou estar ocupado agora à tarde, eu posso passar a planilha para você. Você poderia preparar um ofício? Eu estou saindo para São Paulo nesse instante. Eu também. Desculpa. Eu também. Nesse instante. Bom, eu vou fazer uma coisa então, porque hoje, amanhã, né? A gente precisa. Então a gente pode encaminhar amanhã. Amanhã né, a gente secretário? manda o ofício. Me manda amanhã, eu posso fazer o ofício lá de São Isso. Paulo. Secretário Mostarda, podemos mandar o ofício das câmaras técnicas amanhã com a hierarquização? Amanhã. Sem dúvida, estaremos a postos aqui esperando o ofício para poder dar encaminhamento a nível da Secretaria Executiva. Perfeito. E olha, gente, lembrando... Vamos fazer as publicações todas. Perfeito. Perfeito. Então, só para Dia relembrar, 21 gente... nos encontramos na plenária, né? Dia 21 em Isso. Santo Antônio do Pinhal, viu, Bruno? A plenária vai ser Santo Antônio do Pinhal, dia 21. Que horário, prefeito. Deixa eu já vou pedir desculpa para vocês que eu não vou poder participar, que eu vou estar em São Paulo num evento de turismo, representando São Bento na parte do Monumento Natural da Pedra do Baú, mas vai ter pessoas lá para me representar e o prefeito provavelmente também vai estar, tá bom? Muito bom, muito bom. Onde Olha, que vai ser esse local em Santo Antônio, gente? Vai ser na Câmara? Onde vai ser? Na Câmara Municipal. Que horário é de manhã, né? O normal, 9 horas, é isso? 9 horas, exatamente. Perfeito. Bom, então, Ok, gente. encaminhamos amanhã. Parabéns Tá para certo? todos nós. Parabéns, obrigado. Parabéns. Um abraço, satisfação Um abraço em a tê-los todos. aqui. Ok? Tchau, gente. Um bom dia. Estamos Tchau, encerrando. gente. Obrigada. Bom dia. Bom dia, Tchau, tchau. obrigado. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Bom dia, bom dia.